Nós vamos criar aqui nessa aula um versionador de banco de dados. Por que é um versionador de banco de dados? Existe até framework para isso, mas dependendo da versão do banco e do framework que você for instalar, um deles é o Flyway, tá? As últimas versões dele é pago, então depende da versão do banco que você vai colocar numa hospedagem, ou então a versão do banco que você vai usar localmente ou no servidor, esse framework ele se torna pago, tá? Então a gente vai implementar o nosso próprio versionador de código de banco de dados de SQL. Assim a gente não precisa ficar entrando no banco e para criar tabela, né? No caso só no nosso banco local, mas se a gente for colocar no servidor online, no Heroku, no Motiahost, em alguma outra hospedagem, se a gente não tiver o versionador, a gente vai ter que subir o projeto e entrar lá no banco de dados e rodar o SQL na mão. E se a gente criar um versionador, ele vai rodar o SQL manualmente, tá? Então, ele vai ficar parecendo vai ficar igualzinho como se fosse um Hibernate e um JPA. Só que nesse projeto aqui que eu tenho, desse módulo aqui do treinamento, ele é em JSP, Servlets e SQL puro, JDBC. A gente não tem o JPA para criar as tabelas automáticas. Então a gente vai criar um versionador onde a gente vai colocar em sequências os arquivos em SQL e o nosso versionador vai ler os arquivos SQL, vai verificar se já foi rodado no banco de dados. Se não foi rodado, ele vai rodar o SQL. Aí pode ser criação de tabela, atualização de campo, procedure, pode ser qualquer coisa que a gente pode colocar em ordem para ele executar. Então toda vez que o sistema subir, ele vai verificar qual arquivo, se tem um arquivo novo que não foi executado no nosso versionador e vai rodar. Então fica muito prático para a gente manter o nosso sistema atualizado, tá? Então cada versão, por exemplo, do nosso projeto, se a gente precisa criar novas tabelas, funções, colunas, alterar coluna, inserir dados padrões, a gente vai rodar aqui no nosso rodar com o nosso versionador, aí fica muito mais prático, tá? Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa, nós precisamos, para criar o nosso versionador, a gente precisa entrar no banco de dados nosso aqui local e a gente vai ter o que? A gente precisa criar uma tabela de versionamento para ele gravar os arquivos SQL que já foram executados, porque a gente não pode executar de novo. Então a gente vai ter que ter uma tabela que vai controlar esse versionamento de arquivos, tá? Então eu tenho aqui curso JSP. Então eu vou entrar aqui na tabela, tá? Primeira coisa, a gente já tem sequências para as tabelas. A gente vai precisar de uma sequência, tá? Então, por exemplo, eu tenho a sequência de telefone aqui. Basicamente o que eu vou fazer, eu preciso criar uma sequência, tá? Eu vou abrir aqui, ó. Então a gente vai dar um create sequence, versionador banco, tá? Vou startar ele aqui em 1, dar um F5, vou criar essa sequência, ok? Vou fechar aqui. Agora eu vou criar a minha tabela, tá? Por exemplo, a gente tem aqui um exemplo de tabela, eu vou pegar aqui a tabela de telefone só para a gente ocupar, só para a gente reutilizar um pouco do texto aqui, tá? O que eu vou precisar? Vou tirar essas últimas linhas aqui. Vou deixar só o ID, que vai ser o serial, tá? Então eu vou criar o quê? Uma tabela que vai ser o meu versionador, tá? Então tem aqui a sequência que eu criei, ó, dá um F5, tá? Eu vou criar com esse mesmo nome aqui, ó, versionador banco. Versionador banco, esse vai ser o nome da minha tabela. E eu tenho que usar aquela sequência, tá? Para ele gerar automático os IDs aqui. Então eu vou ter daí vírgula, eu vou ter o quê? Daí, ó, o arquivo SQL, tá? Ele vai ser not null, certo?
E o tipo dele, tá? Pode ser um texto mesmo, igual a gente fez aqui, ó. Notenu fica por último, tá? Ó, vai ser vou colocar aqui um tamanho, geralmente vai ser pequeno, tá? Então vamos manter 100 aqui mesmo, tá? Então vou tirar aqui essa vírgula. Tá? Agora a gente precisa o quê? Criar uma primary key, tá? Igual é feito aqui. Então vai ser vírgula, ó. Eu vou criar aqui uma constante primary key, que é o meu campo de ID. Pronto, vou dar um F5 aqui, ó. Vamos ver. Constante add, vamos ver onde é que eu estou errando aqui. Tem que dar um nome, né? Constante ID PK F5, pronto. Agora eu tenho a minha tabela de versionamento criada, tá? Que a tabela, ó, versionador de banco, está criado aqui, ok? Eu preciso ter um DAO, tá? Onde a gente vai consultar aqui no banco de dados para ver se o arquivo que a gente vai passar como parâmetro existe ou não, tá? Então, vou vir aqui, ó, no meu pacote de DAO, vou criar aqui um new class, tá? Ó, vai ser um DAO versionador banco. Implementar aqui o serializable. Aqui eu dei um espaço aqui, ele deu uma travadinha. Implementar o serializable, isso. Vou ter aqui uma private connection do JavaSQL, que aqui é a conexão. Vou ter o construtor. Aqui no construtor, a minha conexão vai ser igual ao meu single connection banco ponto retornando a conexão com o banco, tá? E agora eu tenho que ter aqui o meu public, ele vai retornar o que? Um boolean, aqui ó, arquivo SQL rodado. A gente vai receber como parâmetro aqui ó, um string, ó, nome do arquivo, tá? Eu tenho que jogar aqui uma exceção para cima. E aqui eu vou escrever o meu SQL, que vai ser meu SQL. Ó. Então vou dar um select from, aonde aqui, ó? Nessa minha tabela, que é o versionador de banco, select from, versionador de banco, tá? Onde o quê? Onde o arquivo SQL, tá? Vai ser igualzinho o parâmetro que eu passar, que vai ser o nome do arquivo, ok? Aqui no caso, eu vou fazer assim, ó, vou fazer um count, ó, count pela primeira coluna maior que 0, tá? Vou colocar vou colocar aqui, ó, rodado, dá um nome para ele. Então, se ele retornar um resultado maior do que 0 com o nome do arquivo que eu estou passando como parâmetro, quer dizer que eu já rodei esse arquivo. Então se eu já rodei ele, eu não vou executar de novo, tá? E se eu não rodei, eu vou executar. Então aqui, eu tenho que preparar esse SQL, preparei statement vai ser igual aqui a minha conexão, ponto, preparei statement, passando aqui o SQL, o meu preparei statement, ponto set string no parâmetro 1 vai ser o que, ó, o nome do meu arquivo, tá?
Aqui eu tenho que dar vou pegar um result set, que é o resultado dessa consulta. Ó, preparate statement.execute carry. Eu tenho que avançar, ó, dar tem que avançar aqui esse SQL meu para ele pegar o resultado, para ele entrar nesse resultado. E aqui eu vou dar um return, ó, return result set .get um boolean, tá? Um boolean do resultado aqui para dizer se ele já foi rodado ou não, tá? Então aqui a gente já tem o nosso SQL, tá? Dizendo aqui se ele já foi rodado ou não, ok? Como que vai funcionar? Esse DAO versionador aqui do banco, a gente vai rodar ele aqui no nosso filtro, ó, filtro de autenticação. Como que vai funcionar? Aqui, ó. Aqui é o primeiro momento que ele vai obter a conexão, tá? Esse init aqui, ó, ele roda quando eu subo o projeto. Então, quando eu subir o projeto pela primeira vez, a gente vai verificar quais que são os arquivos que faltam para ser rodados, ou então se tem arquivo novo para ser rodado aqui no nosso versionador de SQL, tá? Então, depois da conexão aqui, tá? Eu vou criar aqui o nosso DAO. Eu já vou deixar criado, tá? Vou criar aqui o nosso DAO, ok? E daí eu vou ter que, com o DAO e a conexão já criada, eu vou ter que ler a pasta de arquivos e descobrir quais que são os arquivos, tá? Que faltam ser rodados, certo? A gente fez um exemplo disso lá nas aulas anteriores desse módulo aqui, quem está fazendo o meu treinamento completo. A gente fez isso daqui, ó, para a gente pegar o caminho, ó, pra gente pegar o caminho das pastas, os arquivos, a gente fez um servlet context, get help path e a pasta mais um file separator. Então, para a gente pegar aqui, ó, um string caminho pasta SQL, esse fconfig aqui, ó, esse objeto fconfig, ele tem, ó, o get servlet context, aí a gente pega aqui, ó, o get real path, a gente vai pegar aqui, ó, a gente vai ter que ter uma pasta daí, bem aqui dentro do web app aqui, ó, web app, a gente vai ter aqui, ó, new, vamos criar uma pasta aqui, ó, tá, que vai ser, ó, versionador banco SQL, essa pasta aqui. Vamos criar essa pasta, ok? E essa pasta é o que a gente vai ler ela. Mais o que? Um file.separator, que daí file.separator, que daí ou barra para a esquerda ou barra para a direita, tá? Independente se é Linux ou se é Windows, ok? Agora a gente vai fazer aqui, ó, um new file, aqui, ó, new file. A gente vai passar aqui um diretório, tá, gente? Vamos ver aqui. Um new file. New file, a gente vai passar o caminho do SQL, ponto, list, se eu não me engano, essa lista aqui, ó, list files, se eu não me engano. List files é um array de file. Vamos ver se é isso daqui mesmo. Esse é um list de file. Vou colocar aqui, ó, files SQL, tá? Aqui dentro, ó, dessa nossa pasta aqui de versionamento, eu vou criar aqui um arquivo new
outro, deixa eu ver se tem a extensão SQL, tem a extensão SQL. Eu vou criar aqui, ó, SQL underline 1. Tá? Pronto, ó. SQL 1, ok? Eu vou colocar... Bem, não vou escrever nada aqui dentro não, eu só quero ver se ele vai pegar esse arquivo aqui dentro. Vou atualizar aqui o projeto, dar um F5 aqui no projeto para ele atualizar, depois a gente escreve alguma coisa nele. Eu quero ver se aqui dentro, ó, eu vou colocar aqui um sysout para colocar um breakpoint aqui. Só quero colocar um breakpoint aqui, tá? Para eu inspecionar esse files. Eu vou iniciar meu projeto aqui em debug, ó. Debug. Que daí esse init aqui no filter autenticação, ele vai ter que rodar. Deixa eu tentar acessar o projeto aqui, ó, curso JSP, ó lá. Aí o breakpoint caiu aqui, ó, beleza. Vamos ver, files. Vamos ver o que ele pegou aqui, ó, files, ó lá, pegou, ó, SQL 1.SQL, viu só? Então ele já pegou o file aqui, ó. Então ele já está pegando o arquivo, está pegando o arquivo certinho. Vamos só fazer um teste. Vamos criar um outro SQL aqui para ficar em sequência. Para a gente fazer esse teste, ó. New. Outro. SQL. Vamos criar aqui, ó. SQL underline 2. Olha lá, ficou em sequência aqui. Eu vou rodar o projeto aqui em debug para ver se ele vai pegar esses dois arquivos meus. Vou rodar aqui o projeto, o breakpoint vai cair aqui, ó lá. Caiu aqui. Então, ó lá, a gente tem os dois arquivos aqui agora. SQL1 e SQL2. Pronto. Perfeito. O que a gente tem que fazer aqui agora é isso daqui, ó. Temos que fazer um for para esses arquivos, for each, tá? Então, para essa lista aqui de SQL, eu tenho aqui, eu vou percorrer cada SQL e vou verificar se ele já foi rodado no banco ou não. Tá? Vou fazer isso aqui. Eu vou boolean, criar um boolean aqui, ó. Arquivo já rodado. E daí eu vou pegar o que? O meu DAO que eu criei aqui em cima, ó. DAO.arquivo rodado. E vou passar o file, ó. File.get name do arquivo. Name do arquivo. Ok? Aqui, ó, ele tá lançando uma exceção para cima. Deixa eu ver se eu colocar aqui true exception. Não, ele não vai dar. Eu vou envolver esse bloco aqui, o for, envolver ele num try. Envolver ele num try catch, esse meu for aqui. Qualquer problema que venha acontecer aqui dentro, eu vou imprimir no console e.printStack3, tá? E antes de imprimir, eu pego a conexão e dou um rollback, tá? Porque caso algum arquivo seja rodado e dê problema, ele vai dar o rollback, tá? Então, vou adicionar aqui, ó, essa exceção aqui para esse rollback aqui também. Vou apagar esse comentário e ok, tá? Vou abrir aqui um pouquinho para ficar mais fácil da gente entender. Então, assim, ó, se o arquivo aqui, ó, o arquivo rodado for falso, vou negar, ó. Se ele for falso, então quer dizer que eu tenho que rodar ele, tá? Primeiro de tudo, eu tenho que ler o conteúdo desse arquivo.
Como que eu leio o conteúdo desse arquivo? Ó, é bem fácil, tá? Pra gente fazer a leitura de um arquivo, tá? Deixa eu só ver aqui. Isso. Ó, o que a gente vai fazer? Então, se ele não foi rodado ainda, a gente vai criar um new file input string do java.io, new file input string. Vou colocar aqui, ó, entrada arquivo igual a um new file input string, tá? Eu preciso aqui criar um new file, tá? Na verdade, não preciso criar um new file, né? Faço um input string com esse file mesmo que já está no for. Eu já tenho ele pronto, com esse file que está aqui. E daí para eu ler, eu tenho uma classe aqui, ó, chamado scanner, ó, scanner aqui do java.util, scanner. É ler arquivo. Aí vai ser igual ao new scanner, passando aqui essa minha variável de cima, que é o entrada do arquivo, que é o file input string. Caso tenha acento, tá? Eu tenho que passar aqui, ó, sempre faço isso daqui, ó, UTF-8, tá bom? Caso tenha acento, para ele não ficar zoado, ficar com os acentos com formato de símbolo esquisito assim, tá? E daí eu vou ler, ó, while, tem que fazer um while aqui, tá? Esse ler arquivo aqui do scanner, ler.hasnet, porque daí ele vai passar assim, ó, vai passar linha por linha, hasnet. Então, enquanto tiver dados nesse arquivo, vai lendo até chegar no final dele, tá? E daí para isso eu tenho que armazenar esse meu SQL. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Antes do while, pegar aqui um string builder, que vai ser o SQL, igual ao new string builder. Então, enquanto tiver dados, eu vou pegar aqui, ó, o meu SQL.append, pegar aqui, ó, ler arquivo.nestline. Deixa eu ver se é isso. Nestline, aqui, ó, nestline, que retorna a linha, tá? E vou adicionando aqui nesse meu SQL, tá? O bom aqui, para ficar fácil, daí, o bom é a gente fazer isso aqui, ó, ponto append, a gente fazer aqui, ó, um /n, para ele organizar os nossos SQL, linha a linha. Feito isso, saiu do for. Depois que sair do for, o que eu vou fazer? Eu tenho que executar o meu SQL. Tá? Então, daí eu vou pegar aqui, ó, connection. Ponto. Vamos ver aqui se a gente já tem um método aqui. Prepare statement. Aqui, ó. Prepare statement. A gente pega aqui o nosso SQL.toString ponto execute, e aqui ele vai executar, tá? Execute. Vamos ver. Execute, tá? E daí a gente vai dar o que? Um connection.commit. Comitou? Beleza. Esse ler arquivo aqui, isso, ele tá dizendo aqui, ó, que ele não está em uso, mas a gente está usando ele, né? Ah, tá faltando fechar ele, vamos ver.
arquivo.close. Isso, daí a gente fecha essa leitura do arquivo. Tá? Daí dá um commit. Só que antes do commit, a gente ainda tem que fazer uma outra coisa ainda, tá? A gente tem que dar um insert na nossa tabela de versionamento com o nome do arquivo, tá? Então aqui no meu DAO aqui, por exemplo, no DAO versionamento, a gente vai fazer aqui, ó, um public void grava SQL rodado, grava arquivo SQL rodado. A gente precisa o quê? String nome file vou dar um throw exception aqui. O meu string SQL vai ser igual, ó, insert into. Vou pegar aqui a tabela. Aqui no versionador, se você der um botão direito, ó, a gente tem script de insert, ó. Ele já tem aqui uma base para você, ó. O ID a gente não precisa. O ID a gente não precisa. Os valores serão apenas 1. Então, insert into na tabela versionamento, vamos passar o arquivo e aqui o valor dele. Vamos pegar esse SQL aqui, que é mais fácil. Aqui muito cuidado, ó, quando a gente cola, tem que apagar esses /n, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, prepared statement, vai ser igual a conexão ponto prepared statement igual a conexão ponto prepared statement, passando esse SQL, aí o meu prepared statement ponto set string no primeiro parâmetro, que é o que? O nome do arquivo. E daí vamos lá, prepared statement ponto execute. Execute. Beleza. Dá um Ctrl Shift F aqui para organizar. E aqui no nosso filtro de autenticação, daí, antes dele dar o commit por completo, a gente pega aqui o nosso DAO aqui, ó. Vou pegar aqui o nosso DAO versionador. Nosso DAO versionador ponto gravar o arquivo rodado. Vai ser do file.getName. Aí ele dá o commit. Então a gente roda o conteúdo do SQL, grava também o arquivo, tá? Que foi rodado e dá o commit e fecha. Aí ele parte para outro arquivo, verifica se não tiver rodado, vai ler o arquivo, vai executar o conteúdo dele, vai colocar no banco de dados e vai dar o commit, tá? Então tá feito. O que a gente precisa? Primeira coisa, vamos rodar aqui, vamos rodar ele para ver se tem algum, para ver se ele vai inserir o nome desses arquivos nossos aqui, ó. Mesmo que não tenha nada em branco, primeiro a gente tem que fazer esse tratamento também, né? Se o arquivo estiver vazio, a gente tem que tratar isso também. Vamos tentar abrir aqui. Vamos ver se deu algum erro aqui no console. Não, ó, nenhum. Nenhum erro, ó. Vamos ver aqui no banco, será que ele fez o insert com os arquivos mesmo sendo brancos? Olha lá, deu insert, viu? Nosso versionador já funcionou. A gente tem que testar ele. Vamos rodar de novo para testar.
Vamos rodar de novo. Perfeito. Vou dar um F5 aqui, vamos abrir, ó. Ok, vamos criar agora um arquivo. Vamos criar um arquivo aqui, que daí vai ter dados dentro dele, ó. New. Outro SQL. Vou colocar aqui, ó. SQL, underline 3, tá? Agora o conteúdo dele, eu vou adicionar um campo novo, por exemplo. Vamos supor que nessa nossa nova versão, a gente criou um novo campo na tela, daí a gente fez no sistema, aí tem que ter esse campo novo no banco de dados e a gente vai colocar lá no sistema, tá? Eu não vou rodar aqui nesse meu banco local, eu vou colocar no arquivo primeiro, ó. Então qual que é a ideia? Vamos pegar aqui uma coluna, vamos criar uma coluna nova aqui. Tá? Criar aqui uma coluna nova, por exemplo. ADD coluna, vamos colocar a coluna de CPF, por exemplo. Acho que não tem CPF nessa. E-mail, CEP, logradouro, user, não tem CPF. Então essa é a coluna de CPF, tá? Só vou pegar aqui, eu não vou rodar, tá? Não vou rodar, eu vou colocar aqui no meu arquivo, ó. Certo? Vamos parar aqui o projeto, vou dar um project clean, atualizar aqui e vamos rodar ele. Tá? Então aqui no caso, ó, nesse momento, olha, ele já rodou aqui, ó. Olha lá, já rodou. Já rodou e criou aqui o CPF, ó. Aí o nosso versionador, olha lá, já incluiu SQL3. Pronto. Tá criado aí um versionador de código para o nosso projeto, tá? Sem framework nenhum, apenas usando o poder nosso que a gente tem de conhecimento de programação, poder de SQL e um pouquinho de lógica. Então ficou super simples, super prático também e extremamente funcional também, né? Um versionador de banco de dados criado aqui na mão em questão aí de 32 minutos, né? Muito fácil.